Receita Federal realizou diversas operações aqui em Poços de Caldas, viu, Paulo Marcelo, contra produtos sem nota fiscal e descaminho. A Polícia Civil prende suspeitos de comercializar medicamentos abortivos na Operação Anjos da Morte. E o caso Deisiele, que foi desvendado pela Polícia Civil e suspeitos foram presos. O suspeito de matar a pauladas o Limão segue preso na unidade prisional aqui de Poços de Caldas. E a Receita Federal aqui de Poços de Caldas, em parceria com as polícias rodoviária federal e militar, desenvolveu na cidade diversas operações. Muitos produtos sem nota fiscal provenientes de contrabando e descaminho foram apreendidos. Os produtos apreendidos nas operações Xangai, Raio-X, Oriente, entre outras, foram doados para a realização de bazares nas instituições assistenciais ou leiloadas também pela Receita Federal. Em 2019, a Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, realizou em Poços de Caldas as operações de fiscalização denominadas Xangai, Caminho Certo, Sentinela, Águia de Aço, Oriente e Mandarim. Em todas elas, os suspeitos tiveram a pena de perdimento decretada e as mercadorias apreendidas foram doadas ainda neste mês de dezembro às instituições de segurança pública e às entidades assistenciais. Foram destinações que foram solicitadas no decorrer do ano de 2019 e essas mercadorias são fruto das apreensões que nós fizemos no último ano, como Operação Xangai, Operação Caminho Certo e Operação Mandarim. Todas as mercadorias que nós chamamos de pirateadas, que são mercadorias contrafeitas, elas são destruídas. Então tudo aquilo que, vamos falar assim, que não é para o bom uso da população, elas não são destinadas para essas entidades. Essas mercadorias que são entregues a eles, é só mercadorias que realmente eles podem fazer bazar ou utilizar nas suas atividades, na sua atividade laboral. De acordo com a portaria do Ministério da Fazenda 282, de 9 de junho de 2019, a destinação de mercadorias apreendidas pode ser realizada por meio de doação ou incorporação a órgãos públicos e organizações da sociedade civil. A Receita Federal arrecadou neste ano R$ 514.939 em mercadorias apreendidas. As instituições receberam produtos de informática, eletrônicos e itens de bazar. A Operação Águia de Aço aconteceu em março deste ano, com o objetivo de combater diversos materiais ilícitos, como o trânsito de veículos em situação irregular, de mercadorias contrafeitas e drogas. Na Operação Xangai, desencadeada em maio, foram apreendidos pelo menos R$ 500 mil em mercadorias. Entre os produtos apreendidos estão eletrônicos, acessórios de modo geral, bijuterias, vestuários e brinquedos, alguns sem o selo do Inmetro. A segunda fase da Operação Caminho Certo foi realizada no início do mês de outubro. No final de novembro, na Operação Oriente, foram apreendidas mais de 1 milhão em mercadorias importadas de forma irregular. Os produtos, na maioria de origem asiática, estavam em vários ônibus que chegavam à cidade. E em 2020, as operações vão continuar. O objetivo das operações da Receita Federal em parceria, seja com a Polícia Federal, Rodoviária ou com a Polícia Militar, é combater o comércio de produtos importados de forma irregular. De acordo com a Receita Federal, o comércio irregular desses produtos impacta na economia do município, pois torna a concorrência desleal, à medida que esses comerciantes não recolhem os tributos devidos. A Polícia Civil de Poços de Caldas desenvolveu 2 fases da Operação Anjos da Morte e prendeu suspeitos de venderem medicamentos abortivos na cidade e em outros estados da federação. A suspeita é que os investigados faziam a distribuição do medicamento Citotec pela internet. De acordo com as investigações, o medicamento contém substância proibida que consta na Portaria 344 de 98 da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Durante as 2 fases da Operação Anjos da Morte, a Polícia Civil prendeu 3 homens. Na primeira fase, Antônio Carlos Santos, de 47 anos. Já na segunda fase, a polícia prendeu o pai Joel Branco Liberal, de 59 anos, e o filho Cristiano da Silva Branco Liberal, de 33 anos. Embora as prisões foram em períodos diferentes, as investigações apontaram que os 3 suspeitos agiam em conjunto.
O primeiro suspeito foi preso na área central de Poços no momento que entregava os medicamentos a uma suposta cliente. Segundo a polícia, Antônio vendia o Citotec diretamente aos clientes. Joel armazenava os medicamentos em um depósito e Cristiano auxiliava o pai dele na entrega dos abortivos. A Polícia Civil apurou que o produto era anunciado e vendido pela internet. O grupo agia há um ano e teria atendido cerca de 20 mulheres que também foram investigadas. Na época que as operações foram deflagradas em Poços de Caldas, a polícia recebeu pelo menos 4 cartas precatórias de outras cidades que identificaram pontos em comum com os investigados. Pelo menos de 3 a 4 cartas precatórias já chegaram aqui na regional para que sejam feitas oitivas, haja visto que foi detectada a possibilidade de participação dessas pessoas que já se encontram presas em abortamentos que ocorreram em outros locais do estado e até do país. Somente após a prisão do primeiro suspeito, Antônio Carlos, e a apreensão dos materiais diversos, a partir das investigações, foi possível entender a ligação dos 3 presos. Identificamos, a partir dessa análise, dessas informações trazidas para o inquérito policial, que eles já tinham um relacionamento laborativo, né? O Antônio Carlos trabalhava para o Joel Liberal numa boate há bastante tempo. E assim, identificando o Joel, nós conseguimos, a partir de diálogos também travados entre ele e a esposa, identificar que ele fugiu logo após a deflagração da primeira fase para o estado de São Paulo e, diante do lapso temporal transcorrido, ele acabou retornando aqui e a intenção dele era se desfazer dos veículos, né, que ele tinha veículos importados em sua residência, informando inclusive a esposa que ele precisava se desfazer desses veículos para não chamar a atenção. Os comprimidos apreendidos na Operação Anjos da Morte foram periciados pela Polícia Civil em Poços e encaminhados para Belo Horizonte para um exame definitivo. A polícia ainda apurou que os medicamentos Citotec eram vendidos a partir de anúncios pela internet e depois vendidos por negociações e aplicativos de mensagens. Até a forma de usar eram repassados pelos suspeitos às clientes. Caso Deisiele, do desaparecimento da balconista de 33 anos até a prisão de 5 pessoas envolvidas em um crime bárbaro, em que a vítima cavou a própria cova em meio a um terreno na Serra do Selado, na zona rural aqui de Poços de Caldas. A Deisiele de Cássia Roque ficou desaparecida por cerca de 2 meses. Ela saiu de casa dos pais dela no final de maio e o corpo só foi localizado na tarde do dia 14 de agosto, em uma área de difícil acesso. As investigações da Polícia Civil apontaram que a balconista enganou Mislaine Silva de Lima, de 25 anos, usando um perfil falso no Facebook. Ela ainda teria extorquido cerca de R$6 mil da jovem. Deisiele e Mislaine eram amigas, porém a vítima utilizava o nome falso de Luciano Leandro. Deisiele fingia ser um homem que cumpria pena em um presídio fora de Poços e ainda fazia parte de uma facção criminosa. Sem saber, Mislaine começou a namorar virtualmente com a amiga no final de 2018 e perdurou até março deste ano. Durante o relacionamento, o suposto namorado pedia dinheiro a Mislaine, que deveria ser entregue via Deisiele, gerando a dívida de R$6 mil. De acordo com o delegado que investigou o caso, Dr. Cleison Rodrigo Breni, a suspeita mergulhou de cabeça no relacionamento, que até tatuou o nome do suposto namorado nas partes íntimas dela. A farsa foi descoberta em março deste ano. Em uma das viagens juntas, a suspeita visualizou uma notificação do suposto namorado na rede social de Deisiele. Após a descoberta, no dia 1º de junho, Mislaine foi batizada como membro do primeiro comando da capital. A suspeita apresentou as provas e pediu a cobrança à facção criminosa. E cerca de 20 dias depois, o crime foi praticado. Mislaine e uma outra mulher que também teria participado do crime foram presas em Passos e encaminhadas ao presídio de Poços de Caldas. A vítima criou um perfil fake de um indivíduo que estaria preso num presídio
fora de Poços de Caldas, e começou a namorar virtualmente com a autora Mislaine, com a sua amiga. Durante esse relacionamento, que perdurou desde o ano passado, do final do ano passado, esse suposto namorado, que também seria membro da facção criminosa, pedia dinheiro a Mislaine. E esse dinheiro era para ser entregue via a amiga Deisiele, que faleceu. Então essa dívida de R$6 mil, ela corresponde a esses empréstimos feitos pela própria Mislaine ao suposto namorado, mas quem recebia esse dinheiro era a vítima Deisiele. Nós conseguimos trabalhar uma linha investigativa e identificamos 2 suspeitas de autoria desse homicídio. A partir de então, nós representamos pela prisão temporária dessas suspeitas e demos cumprimento há aproximadamente 10 dias na cidade de Passos. Nós conduzimos as investigadas até a delegacia de Poços de Caldas e durante vários interrogatórios que nós promovemos ao longo desses dias, nós conseguimos convencer a autora a identificar o real paradeiro do corpo da vítima e ela hoje, na presença do seu advogado, nos trouxe até a zona rural aqui de Poços de Caldas. Nós temos testemunhas que presenciaram a vítima saindo num veículo e estava acompanhado de pessoas que traziam pá e picareta. Então, muito provavelmente, ela já sabia, inclusive, que seria executada. Nós acreditamos que existem outras pessoas envolvidas. Uma metodologia também da facção criminosa é a utilização de conferências via celular. Então, pode ser que, eventualmente, investigados não estivessem na cena do crime naquele momento, mas participando via telefone. Então, todas essas circunstâncias agora serão apuradas para que a gente consiga finalizar o caderno de investigação. No dia 28 de agosto, mais 3 suspeitos de participação na morte de Deisiele foram presos. Ao todo, 5 pessoas estão presas suspeitas de participação no crime. Nossa equipe de produção entrou em contato com a Subsecretaria de Administração Prisional, a SUAP, e fomos informados que a envolvida no crime, Sara Cristina Rodrigues, está detida no presídio de Poços de Caldas desde o dia 22 de agosto deste ano. Já Mislaine da Silva Lima segue presa desde o dia 14 de novembro na unidade prisional de Alfenas. Rafael Amado Xoxo está cumprindo pena no presídio de Poços de Caldas desde o dia 22 de agosto. Elaine Nascimento Coelho recebeu alvará de soltura no dia 28 de agosto deste ano. E o crime que tirou a vida do pedreiro Elisandro Barreira, conhecido como Limão, também exigiu muito empenho da equipe da Polícia Civil aqui de Poços de Caldas. Após 2 meses e meio, a polícia desvendou o homicídio, a motivação e a autoria. Isso mesmo, Limão foi morto a pauladas e abandonado em um terreno baldio. O crime aconteceu depois que a vítima teve uma discussão com uma profissional do sexo, que foi motivado pelo não pagamento de um programa. Então, Amanda, Joelma Maria dos Santos Bruno, de 44 anos, comunicou ao companheiro dela que inclusive havia negociado o programa. O suspeito, Ronaldo Aparecido Bruno, de 36 anos, agrediu Limão até a morte. Ele foi preso em um abrigo para moradores de rua no bairro Vila Rica, lá na Zona Oeste. O caso aconteceu no dia 17 de setembro. Na instituição, a polícia localizou a jaqueta da vítima. Para a polícia, Ronaldo confessou o crime, que contou com a ajuda de Joelma. O suspeito relatou que por volta das 13h30 da madrugada, teria se encontrado com a vítima próximo à prefeitura. Os dois então seguiram caminhando até o terreno baldio por conta da negociação do programa sexual da vítima com a companheira do suspeito, a Joelma. Foi neste terreno baldio, no cruzamento da Avenida Champanhar com a Rua Sergipe, que Limão foi encontrado morto na tarde de domingo do dia 7 de julho. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado após uma denúncia anônima. O pedreiro foi encontrado seminu, usando apenas uma camisa, com várias lesões no rosto e na cabeça. No local havia também algumas pedras e pedaços de madeira sujos de sangue. Com a confissão do suspeito para a Polícia Civil, o crime ficou esclarecido. No dia do crime, a Polícia Militar encontrou no terreno outras roupas da vítima e também a carteira com documentos. Ainda segundo a polícia, a Joelma era garota de programa. Joelma morreu de overdose por uso excessivo de drogas dentro de um quarto de hotel em Campinas, no estado de São Paulo. Isso aconteceu no dia 13 de setembro deste ano.
De acordo com informações da Subsecretaria de Administração Prisional de Minas Gerais, a SUAP, Ronaldo Aparecido Bruno está no presídio de Poços de Caldas desde o dia 21 de outubro, aguardando o julgamento. Crimes bárbaros que vão ficar para sempre marcados na história de Poços de Caldas. Mesmo porque foram crimes que não são comuns para a realidade do nosso município. No próximo bloco, nós vamos falar das tragédias de Brumadinho, incêndios do Casarão Conde Prates e também a queda da cabine do bondinho. Nós voltamos em instantes com a retrospectiva 2019.